Bom dia! Nós estamos aqui em mais uma devocional sobre superação e hoje gostaria de estar trazendo uma palavra aos nossos corações sobre um texto de uma pessoa que teve uma experiência de superação. O texto está em Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Ele vai falar sobre o cego Bartimeu. Havia um cego que ele era filho de um general, e ali, ele ouvindo falar que Jesus passava pelo caminho, ele começou a clamar, e ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, e ali naquele momento Jesus para, chama o cego, pergunta o que ele quer que ele faça, e naquele momento ele foi milagrosamente curado e seguia Jesus pelo caminho. Essa história aqui me fez aprender muita coisa. Nós precisamos ler esse texto e aplicar para dentro de nós, porque o texto não é para acrescentar, mas para tirar alguns conceitos velhos e fazer uma mudança de uma superação, de uma coisa nova dentro de nós. Nós não podemos receber o novo se nós não tirarmos o velho. Tirar os velhos conceitos, os velhos sentimentos, os velhos pensamentos e agregar e absorver algo novo. E nesse texto aqui nós aprendemos muita coisa. A primeira coisa que eu vejo é a seguinte: o cego Bartimeu era uma pessoa que estava ali desde nascença, que mesmo com a fama de que seu pai era um general, ele, porque naquele momento era o Império Romano que dominava, então esse general não exercia, então ele não ganhava fontes, então isso proporcionou uma pobreza muito grande, então o general já não era mais general, já era um desempregado, e o seu filho, como cego, ele, infelizmente, como não podia trabalhar, ele acabou sendo um mendigo. Eu vejo nessa história uma história de superação, porque eu vejo uma pessoa que era pobre, que tinha uma roupa rasgada, que era uma pessoa que não tinha, talvez não tinha até alimento para si, mas ele não se conformava. A primeira coisa que eu vejo é o seguinte: ele viveu uma vida de superação, aproveitando as oportunidades que vinham sobre ele. A Bíblia diz que ele ouviu falar de Jesus de Nazaré. E quando ele ouviu falar de Jesus de Nazaré, ele começou a clamar. Então, eu quero dizer uma coisa para você: as grandes oportunidades vão vir para você através do seu ouvido, né? Você vive aí uma vida, uma situação, sabe? As oportunidades estão vindo aí e Deus está preparando pessoas para levar uma mensagem ao seu coração, para você viver uma vida e uma experiência de superação. Bartimeu ouviu falar de Jesus de Nazaré, mas a Bíblia diz assim que Bartimeu ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O normal é quando nós ouvimos uma palavra, Jesus de Nazaré, é responder: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Mas a Bíblia diz que ele ouviu Jesus de Nazaré, mas ele respondeu: Jesus, filho de Davi. A primeira coisa que eu vejo é o seguinte: para ver uma vida de milagre, é interessante nós sabermos focalizar na nossa fé. Ele ouviu falar Jesus de Nazaré, mas ele não clamou Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não é um termo de louvor. Eu comecei a analisar no texto bíblico que Nazaré não era um termo de louvor. Jesus nasceu em Belém, mas ele viveu a sua infância em Nazaré. Nazaré não era uma cidade famosa, não era uma cidade de que vinham as pessoas famosas. Foi até questionado como uma cidade que não poderia vir profeta. Um certo discípulo chamou um outro discípulo e disse assim: olha, eu conheci Jesus, Jesus de Nazaré. Será que ele não é o Messias? Será que ele não é o escolhido, o Filho de Deus? E esse discípulo ele falou assim: mas pode porventura vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, será que esse lugar tem alguma coisa boa? Então, a multidão estava chamando Jesus de um termo, de um lugar que não era muito bom. É a mesma coisa, você fala assim: eu conheço o Vitor ali de Água Vermelha? Ah, o Vitor de Água Vermelha. Ah, você conhece o Vitor que mora lá em Morumbi? O Vitor que mora no Japão? Então você vê que há uma diferença? Puxa vida, o Vitor do Japão ou o Vitor que mora lá na Água Vermelha? Então você começa a ver que a localização onde que você é designado faz muita diferença. O cego, ele era cego, mas ele tinha visão. Ele tinha visão de fé. Ele não enxergava um Jesus de um Nazaré, que será que tem alguma coisa boa? Será que Jesus pode me curar mesmo? Não, ele via Jesus como filho de Davi. O que é filho de Davi no texto bíblico? Filho de Davi era o rei, e rei tem poder, rei tem autoridade,
rei tem solução. Então ele clamou diferente. Agora eu queria dizer para você, você quer viver uma vida de superação? Clame diferente de todo mundo que está fazendo. Comece a clamar Jesus, filho de Davi. Comece a clamar Jesus como rei. E ele começou a clamar cada vez mais alto, e a multidão falava assim: tá muito ouro-sai, tá muito barulhento, cala-te. Mas ele clamava cada vez mais. Aqui tem uma segunda lição para a superação. É importante você entender que você deve clamar por você. Clame por você. As pessoas não sabem a sua dor. As pessoas não sabem as suas dificuldades. Então clame por você, porque Ele te entende. Jesus te entende, Jesus, Ele conhece o seu coração. Então clame por você. A terceira coisa que eu aprendi na história de superação é que Bartimeu não tinha plano B. Ele falou assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não tinha plano B. Uma certa vez, uma pessoa pediu para orar, ele estava com enxaqueca, com dor de cabeça, e falou assim: Jesus, ô Vitor, pode orar por mim para me curar? E Jesus tem curado muitas pessoas, pessoas com tumor, pessoas com pedra nos rins, sabe, sumindo. E Deus tem milagre. Milagre, ele significa o seguinte: algo que a ciência não explica, né? Por exemplo, quando você fala assim: olha, eu trabalhei essa semana toda e eu ganhei esse salário. Isso aqui não é milagre. Eu falo assim: mas por que, Vitor? Você trabalhou, tem saúde? Eu falo assim: sim, mas não é milagre. Tudo que a ciência e a matemática explica não é milagre. Agora, um tumor que some é milagre. Como que um tumor pode ter sumido? Como que uma pedra nos rins pode sumir? Como que uma pessoa que estava paralítica começa a andar? Como que acontece isso? A ciência não explica. Quando a ciência não explica, isso chama-se milagre. Bartimeu precisava de um milagre, porque a medicina daquela época era muito limitada. Então, ele clamou por um milagre para Deus. Ele clamou por um milagre. E aí, ele não tinha plano B. Então, ele insistentemente começou a clamar. Aquela mulher, ela pediu: por favor, ora por mim, para que eu pudesse curar. E eu orei. Depois de 2 minutos, ela falou assim: eu preciso achar, eu preciso achar. Eu falei assim: achar o quê? Eu preciso achar o remédio para a dor. E ela começou a procurar, e na minha frente ela tomou o remédio, e eu fiquei, sabe, eu falei assim: não é que eu tenho todo esse poder, não, mas eu me senti, eu falei assim: puxa vida, não por mim, mas isso é falta de fé. E depois, no final de tudo, depois de 2 dias, a pessoa ainda estava com dor de cabeça. E ali eu falei, fiquei pensando, eu não falei nada, aí Deus falou comigo, falou assim: filho, você observou isso? Eu falei: o que, Senhor? Eu falei assim: é assim que eu vejo. Muitas pessoas vêm a mim, mas tem plano B, né? Eles clamam para mim, mas eles já sabem o que vão fazer. Mas Bartimeu aqui, ele não tinha plano B. Ou o Senhor não tem outra pessoa. Só o Senhor Jesus, o Rei de Israel, é o único que pode me solucionar. E quando ele clamou e chamou a atenção de Deus, a Bíblia diz que Jesus parou naquele mesmo momento. Jesus era uma pessoa que estava com uma agenda apertadíssima. E nós que somos pessoas tão simples, nós temos a agenda apertada. Nós temos horário para tudo. Manhã, tarde, noite, e muitas vezes dormimos tarde. Parece que o 24 horas ainda é pouco. Mas Jesus, naquela agenda apertadíssima, ele para e ele olha aquele cego e ele fala assim: chame-o até a mim. E aqui vem a próxima lição de superação. Eu falei: mas Jesus, o senhor é uma pessoa tão ocupada. Não é mais simples o senhor falar assim: cego, então enxerga aí, né? E não é mais fácil? Ah, uma pessoa paralítica: o que você tá? Eu tô com um problema no pé. Fala assim: então ser curado aí. E na mesma hora. E é mais rápido, mais rápido. Então é mais resultados, entendeu? É mais glória. Mas Jesus é mestre por excelência. Há 3 tipos de professores, há 3 tipos de mestres. Há aquele mestre que fala muito e você retém pouco. Tem aquele mestre que você fala pouco, que ouve, que fala pouco e você retém muito. E tem aquele mestre que só de observar as suas atitudes você aprende muito. Jesus é a segunda e a terceira categoria de mestre. Aquele que fala pouco e você aprende muito. Aquele que você observa ele e você aprende demais. E eu fiquei observando e falei assim: mas Senhor, o que significa isso? E aí Jesus me ensinou. Há milagres que você precisa sair do seu ambiente,
para vir ao ambiente de Jesus. E aí vem a grande chave. A Bíblia diz assim que o cego Bartimeu, ele saiu do seu ambiente de miséria, de vítima, e veio mais próximo de Jesus. Eu quero falar para você, se você quer viver uma vida de superação, bem mais próximo para o ambiente de Jesus. Bem mais próximo do ambiente de Jesus. Muitas vezes você vai ter que fazer como o japonês fala, ashi o hakobo, ou seja, eu vou levar os meus pés até o lugar. Você vai ter que deixar o seu conforto lá do ar-condicionado e talvez ir para uma igreja. Talvez você tenha que deixar o seu conforto e subir numa montanha para orar. Talvez você tenha que sair do seu cobertor frio e ajoelhar ali ao pé da mesa, da cama, para orar. Saia do seu ambiente e venha para próximo do ambiente de Jesus. E a Bíblia diz assim que naquele mesmo momento, Bartimeu ele dá toda a atenção. Jesus dá toda a atenção para Bartimeu e diz assim: "Que tu queres que eu te faça?" Bartimeu ele fala assim: "Eu quero ver." E naquela mesma hora Jesus curou ele e ele enxergou. E aí vem a última lição de superação. Jesus, ele vai fazer muito mais além do que você pede ou clama. Tem um texto na Bíblia que diz assim: "Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que tu não sabes." E eu falei: "Senhor, aqui está uma pessoa que clamou. O que que ele recebeu além do que ele pediu?" E Jesus fala assim: "Esse recebeu milagre e poder de Deus." Eu falei: "Milagre sim." Ele não enxergava e começou a ver. Mas cadê o poder de Deus? E aí eu comecei a ver o texto aqui que está no versículo 52. E Jesus disse: "Vai, a tua fé te salvou." E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Ele clamou por um milagre, mas ele teve o poder de Deus. A Bíblia diz assim que ele seguiu Jesus pelo caminho. Há um texto na Bíblia que diz assim, que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a todos aqueles que o receberem. Nesse momento aqui eu vi o seguinte: ele foi curado. Ele podia ser curado dos seus olhos e falar assim: "Ah, Jesus, vou voltar lá para mendigar de novo, porque a cota de hoje não bateu, então eu vou voltar lá. Vou voltar para a minha vida de mendigo novamente para poder ganhar o pão de cada dia. Vou voltar para vidas práticas antigas." Mas a Bíblia diz assim que ele, ao mesmo momento que ele foi curado, ele seguia Jesus pelo caminho. Aqui está o poder de Deus. O poder de Deus é que Bartimeu, ele curou, pediu por cura, ele foi curado, mas ele foi transformado. A transformação de coração é o poder de Deus. Bartimeu, ele recebeu o milagre e recebeu o poder de Deus. Você quer viver uma vida de superação? Faça isso, os passos de superação que aprendemos nessa lição. Um grande abraço.